Olá, boa noite! Meu nome é Márcia Bueno, estamos no ar com Momento Inclusão pela TV Barueri, aqui nos estúdios novos da TV Barueri. Quero que vocês compartilhem agora essa live, esse programa, Momento Inclusão. Nós vamos falar sobre volta às aulas, mas uma volta às aulas diferente, com duas professoras da sala de AEE. Tenho certeza que você deve estar falando, Márcia, eu já ouvi falar isso, sala de AEE. Nós vamos entender tudo o que é sala de AEE, qual o objetivo, quais os recursos, as técnicas. Então, por favor, compartilhe a nossa live. Aproveita e já dá um curtir, dá um joinha aí embaixo. Você vai falar, Márcia, eu não estou vendo joinha. Onde está esse joinha? Só você diminuir o chat. Você vai ver do canto esquerdo o joinha. Inscreve-se já na TV Barueri, tá? E já aciona o sininho para você receber todas as notificações de toda a programação da TV Barueri, tá bom? Vou fazer minha descrição de imagens. Né, deveria já ter começado, mas eu falo um pouquinho, né? Eu falo bastante aqui. Estou rindo com as minhas convidadas aqui. Então, eu estou com uma sandália verde, uma calça marrom, uma camisa marrom com os desenhos de uns bichinhos, uns cisnes, com um amarelo do lado esquerdo, do lado direito ela é toda laranja. Manga comprida, estou usando umas pulseiras no braço esquerdo, os anéis na mão esquerda e direita, sou loira, uso um óculos com a moldura vermelha. E acho que tá bom, né? Tá bom, né, convidada? Tá bom, né? E o nosso tema de hoje, gente, é como preparar nossos filhos para a volta às aulas. E aí a gente quer falar um pouco das aulas na volta na sala de AE, que é Atendimento Educacional Especializado. E a gente chamou duas professoras aqui que são especialistas, né, que é a Sandra Bezerra e a Ângela Estevão. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Viu? Boa noite para vocês. Boa noite. Um prazer estar no Momento Inclusão. Quero que vocês se sintam bem à vontade, porque a casa é nossa. O Momento Inclusão aí está fazendo quase 5 anos já na TV Barueri. E aí a primeira coisa que a Ângela, né? A Ângela falou, ai, que bom, chegou minha hora de estar no Momento Inclusão. E eu fiquei feliz, porque são 5 anos, toda semana um programa. E a gente quer que todo mundo venha, né? Inclusive, se você quiser participar, trazer sua história também dentro desse universo, né? Da pessoa com deficiência e por que não, né? Em outras áreas, né? Na parte de empregabilidade, familiar, né? Na sua empresa, no seu trabalho, venha conversar um pouco conosco aqui para que a gente possa cada vez mais informar. Esse é o objetivo do programa, trazer informação, trazer médicos, terapeutas, professoras, pessoas da área, e não só, que eu costumo falar, do transtorno do espectro do autismo, mas a gente não pode esquecer as outras modalidades, né, de deficiências, e também a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque uma das nossas convidadas aqui, que inclusive eu vou ler o currículo dela agora, é a Sandra Bezerra de Santana. De Santana, né, Sandra? Isso. A Sandra é formada em pedagogia, ela tem pós-graduação em AE, ela é formada em Libras, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho aqui da Libras Tátil, que ela vai explicar também para você o que é a Libras Tátil. Terapia ABA, né? A ciência ABA, né? Apply Behavior Analysis, análise do comportamento aplicada, bases neurológicas da aprendizagem. E outra coisa que me surpreendeu dentro do currículo dela, que além de tudo isso, mãe ainda de 4 filhos. 4 filhos, que vocês vão conhecer um por um daqui a pouquinho. Ela ainda é cabeleireira, manicure, faz depilação, ela faz maquiagem, cesta de café da manhã, ovos de Páscoa e chocolates. Então, eu vou aproveitar que nós estamos chegando aqui perto da Páscoa, já vou mandar o contato da Sandra, inclusive, a professora de AE. Posso? Pode. Professora de AE, aproveite, mães que estão me assistindo, tem dúvidas sobre a sala de AE,
já fala com a Sandra aqui, tá? Então, o telefone dela, posso falar? 11 95580 9059. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. E daqui a pouquinho eu vou passar o microfone para elas aqui. Elas vão se apresentar, fazer a descrição de imagem delas e nós vamos começar nosso bate-papo. E a Ângela Aparecida Estevam, que está aqui comigo, lindona, viúva, bonitona, eu aqui já. A Ângela, ela é formada da Universidade Mogi das Cruzes, licenciatura em Pedagogia. Na Uni Osasco, ela é pós-graduada em Educação Especial, com ênfase em deficiência intelectual. Eu acho importante a gente tocar nesse assunto também, porque agora parece que deu um boom, né? E a gente está precisando muito de profissionais, né, na área da educação, com especialização, né? Verdade. E eu acho que era importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Mas agora, antes de eu continuar a falar, eu quero passar para vocês, darem boa noite para os nossos telespectadores, se apresentarem um pouquinho, fazer sua descrição, e aí já começamos a falar um pouquinho. Queria que você falasse um pouquinho do seu perfil, da sua vida, como é que você aprendeu tudo isso, né? O que te impulsionou, o que te motivou. Então, é com você agora. Seja muito bem-vinda, viu? Estou orgulhosa de tê-la aqui. Boa noite, então. Meu nome é Sandra, eu estou de sapato preto, macacão cor magenta, cabelos longos, escuros, óculos com a moldura dele, a armação preta e presilhas no cabelo. E assim... para mim é uma honra estar aqui hoje, falando de um tema tão importante que é o AEE, falando também das necessidades que a gente vê por aí, que a gente precisa estar suprindo também às vezes. E é muito bacana ver um programa aberto para esse tema, porque muitas vezes esse tema ele é negligenciado. Fica um pouco de lado, aí não fica só assim, como eu posso dizer, só na prática de deixar negligenciado em lugares como, às vezes, empresas, shoppings, escola, mas, às vezes, as pessoas deixam passar batido. Ah, tá bom, é apenas uma criança do AE ou é apenas uma pessoa que precisa do AE, mas ninguém se levanta para levantar essa bandeira, né, para dizer referente a isso. Eu costumo dizer que a TV Barueri, a gente vai fazer 5 anos esse ano, né? E eu sempre falo para o Randall, beijo para o Randall, né? Para a Danúbia, né? Que o Randall é o presidente aqui da TV Barueri. Eu falo que a TV Barueri nasceu na pandemia, né? E a TV Barueri também nasceu quando o Randall me convidou para vir, porque eu já gravava em casa, né? Chamava Momento GMFE, que é outra coisa que a gente tem que evoluir, né? Porque na época, eu falo na época que foi criado o grupo, né? Mães e familiares especiais, que hoje a gente já, né, pelo amor de Deus, não utilize esse termo, né? São pessoas com deficiência, né? Exato. A pessoa vem sempre antes da deficiência. Por isso que eu gosto sempre de buscar isso, porque é um pouco da história, é um pouco da evolução, por mais que ela seja lenta, né? Eu sempre falo da APAI, né? A Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, né? Isso lá de 1943, acho que foi a primeira, né? A APAI no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem que, tecnicamente, mudando também a forma de falar, né? De se aproximar de uma pessoa com deficiência. E você pode falar um pouquinho sobre isso, né, na questão de Libras também, né? E eu falo isso por quê? Porque em TV aberta a gente vê muito, às vezes, falar em inclusão, os programas levando sempre o autista, pouco se vê o síndrome de Down, que é um transtorno também, né? Não é classificado dentro de pessoas com deficiência, mas é um transtorno que a gente convive na sociedade, né? A gente vê muito a questão só do TEA, né? Transtorno do espectro autista, e os leves, né? O 2 e o 3, que são realmente aqueles que mais necessitam do olhar, mais necessitam de intervenção, mais necessitam de AEE, do apoio todo, a gente não vê muito. Então, assim, eu parabenizo a TV Barueri, porque o Momento Inclusão está há 5 anos no ar,
toda semana. Olha quantos programas, né? Quantas informações, trazendo quantos convidados. E é a primeira TV, acho que no Brasil, que tem um programa dedicado às pessoas com deficiência. E já me redimo aqui em relação à interpretação em Libras, que a gente não tem. Convido você a se voluntariar, a vir aqui toda quarta-feira gravar. Quarta, que a gente grava agora de quarta e transmite na quinta, né? Que ele não está ao vivo agora aqui nos novos estúdios, ainda não entramos ao vivo. Para que você venha fazer esse voluntariado, para que a gente possa abrir para a comunidade surda poder participar desse programa. Sim. Bom, para mim vai ser uma honra. Olha aí, gente. Ai, de novo, vai de novo. Sandra, até perdi até o nome aqui. Sandra, fala de novo para me aprender. Bom. Para mim vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Ai, que legal. Por quê? Porque quando eu for falar para meus filhos surdos e meus alunos e minhas famílias surdas, que são os pais dos meus alunos, eu posso falar para eles que podem assistir tranquilos porque tem acessibilidade em Libras. Sim. Aí, gente, olha, você tá vendo que... Jura que pode contar com você? Pode. Aqui, tem plateia aqui também. Ai, Deus te abençoe. Porque eu falei, em 5 anos a gente conseguiu, no início, um patrocínio. E aí, ficou 2 meses só. Depois a gente não conseguiu mais e o programa continuou. Sim. E então, a semana que vem a gente vai ter intérprete de Libras no Momento Inclusão. Delícia. Ai, é assim, né? Cuidado. Obrigada. Eu sei algumas coisas. Eu sei, oi, tudo bem? Eu aprendi. A gente tem que aprender, né? Sim, é preciso, é importante. É importantíssimo. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Sandra, da sua experiência como mãe. Quantos filhos... Como é que começou na sua vida essa questão, eu vou estudar Libras? Você falou que tem 2 filhos. Sim, eu tenho 2 filhos surdos. Um é adotado. E o outro nasceu meu, mas os 2 são meus. Sim. Eu posso falar que antes, eu ainda pequena, eu já tinha interesse pelas pessoas com deficiência. Então, foi uma coisa que eu vivi desde pequena querendo estar perto. Destino, foi tudo... Meu primeiro amigo no mundo foi um rapaz surdo. Eu tinha 5, ele tinha 7. Não tinha Libras divulgada na época. Sim, imagino. Mais ou menos 1977. Não tinha. Então, não tinha essa comunicação. Mas eu conseguia conversar com ele. Com sinais caseiros, né? Sim. E depois, o tempo passou, eu casei. Antes disso, eu tive um primo que ficou deficiente. Ele teve um problema na coluna e ele ficou cadeirante. Ok. E eu ia todo sábado e domingo para casa da minha tia só para ficar junto com ele, conversando, brincando, jogando xadrez. Só que, infelizmente, ele faleceu. Depois eu casei, aí tive meu primeiro filho. Ok. O segundo, quando a gente percebeu que ele não falava, ele estava com quase 1 ano. Mas aí o que aconteceu? A gente levou ele no médico e tal, aí o médico falou que ele tinha uma deficiência auditiva profunda, bilateral. E daí eu mergulhei de vez nas Libras. Porque eu vi a necessidade que ele tinha para aprender a conhecer o mundo. Sim. E o médico que me falou sobre essa deficiência, ele foi muito carinhoso. Ele explicou assim com muita ética, muito respeito. Ele falou para mim assim, Sandra, seu filho ele tem uma perda auditiva profunda. Para ele, um trovão é igual a uma colher caindo no chão. Mas perceba, ele pode ver seu rosto, ele pode ver a chuva, ele vai crescer, ele só vai falar outra língua.
Aí foi aonde eu comecei, abracei a causa, parei minha vida há 8 anos. Daí foram os cursos de cabelo, maquiagem, depilação, danadinha. chocolate. Gente, olha, essas mães são incríveis, incríveis. Mergulhei em tudo. E depois, quando o Natan cresceu, aconteceu que esse meu segundo filho surdo é o Natanael. Ele veio para minha casa com 14 anos. 14 anos. E ele já falava em Libras? ele só falava em Libras. Só em Libras? Só em Libras. Hoje ele é instrutor também de Olha, Libras. que lindo. Aí o que aconteceu? Ficou na minha casa e está comigo até hoje. Hoje ele está com 35 anos. Só que quando o Natan terminou o ensino médio, acabou a escola, o Deni, o meu mais velho, que não tinha nada, desenvolveu ceratocone. E a dele foi de uma vez, que em cada 10 mil casos acontece um. Entendi. Com 2 meses ele não via mais nada. Aí veio a pergunta: mãe, você fez Libras com o Natan, faz o braille comigo? Gente, olha só como que as coisas acontecem na vida. Né? Daí eu fui, fiz o braille com ele. Ele foi fazer orientação motora com bengala. Sim, sim. E depois ele conseguiu o transplante de um olho. Ele transplantou. Com quantos anos? Ele estava com 17. 17. Então ele já ele tinha a experiência da visão. Da visão. Total. Okay. E assim, foi muito difícil, Sim. porque assim, as pessoas olhavam, às vezes ele passando na rua, nossa, o Deni não fala mais comigo, o Deni tá metido, parece que não tá vendo a gente. Para ele foi difícil, foi completamente... Eu expliquei, não, ele não está vendo. Entendi. Né? Ele perdeu a visão. Fez o transplante, voltou a enxergar de um olho. Ok. E depois disso, o Natan estava já com 22, o Deni com 27, 25, o Natanael com 27, veio o Samuel. O raspo de tacho. Samuel nasceu de 26 semanas de gestação. 1 quilo, 2 hemorragias cerebrais. Teve 2 hemorragias. Diagnóstico: não vai andar, não vai falar. Talvez seja surdo-cego, e também tenha um atraso mental muito grande. Samuel cresceu, com 3 anos, veio me explicar a força centrífuga e a força centrípeta, com 3 anos de idade. Com 3 anos, isso... Aí eu já tomei um susto. E eu percebi... Verbal. Verbal. Percebi que ele começou a falar alemão. Sim. Depois, inglês. Depois eu percebi que ele cantava os hinos de todos os países nas suas línguas. Aí eu falei, não, tem coisa. Com 3 anos. 3 anos. Aprendeu a ler, juntar palavrinhas com 2. Aí a gente... E você já com todos crescidos. Todos já crescidos, todos e trabalhando. O laudo dele, desde quando nasceu... Sim, era aquele lá. Era aquele lá. Isso, era aquele que ele não ia fazer nada. Sim. Aí a gente foi, fez o exame. Aí o médico falou, olha, ele é TEA. Suporte 1. Intelectual preservado. Todo... E altas habilidades. Altas habilidades. Sim. Ou seja, dentro do quadro do nascimento dele, quer dizer, era uma coisa que só Deus. Só Deus. Exatamente. Não tem, porque dentro da literatura, da ciência, de tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente vive, vocês principalmente, na escola, todos os dias, com as famílias, a gente sabe que é uma coisa muito... Altas habilidades também está dentro, mas não é a grande maioria, é uma minoria. É bem isso. E dentro das condições com que ele nasceu, é um milagre. Seria uma coisa impossível, né? Sim, impossível, impossível. Mas ele está lá. E assim, o que acontece com tudo isso?
meu amor pela pessoa com deficiência, Sim, imagino. ele aumentou muito mais. Porque eu passei a entender Você vive isso. mães, passei a entender profissionais e passei a ter um olhar diferenciado. Isso. Então, antes de qualquer coisa, eu já procuro perceber antes o que está acontecendo. Sim. Se a gente for falar nas 6 modalidades de deficiência, Sim, a gente tem aí, né, a pessoa, né, Sim. o cego, cego, o surdo, surdo, o TEA, o TEA. múltiplas deficiências, Sim. deficiência intelectual Intelectual. e a deficiência física. Sim. E também a física. E Verdade. você vive Sim. praticamente Tudo no isso, universo tudo. dentro da sua casa. Sim. Sim. Mas não pensem que eu olhei, tive dó, Isso. Não. falei que não iam conseguir. Não são coitadinhos, né? Bom, o Natanael mora sozinho em Cotia, tem um apartamento dele, trabalha como torneiro mecânico. O Natan trabalha também em Itapevi, ele fez Senai, né? Ele fez torneiro mecânico, operador de máquinas também, trabalha lá na empresa com isso. E o Deni, que é o que perdeu a visão, trabalha no RH, é formado. Ele é embaixador da inclusão na empresa. Meu Deus do céu, quero trazer todos os seus filhos aqui junto com a gente. E é legal porque, assim, eles sempre me perguntam, o que você acha? Eu faço? Fala, você que sabe a sua opinião, você já tem idade a mais. Sim. Conselho a gente dá, Sim. mas eu deixo eles ter a liberdade de escolher. Sim. E todos eles dirigem, como o Deni transplantou, eles dirigem Sim, também. sim. Todos eles dirigem, todos eles são independentes. E qual foi a dificuldade deles, já aproveitando, na escola, né, para formação? Quais são esses obstáculos? Então. Porque a gente sabe que você preparou eles para a vida, Sim, né? E você preparou eles para a vida como a gente prepara qualquer criança, sim, né? Sim. É a vida. Vai bater para todo mundo. Você pode ter um pouquinho mais de dificuldade, Sim. mas nós vamos Sim. enfrentar. Sim. Você é uma grande guerreira. Então. E como eles enfrentaram a vida? Bom, então, eu vou falar para vocês que foi assim. O Natan, a princípio, foi um susto, mas a gente correu atrás, deu tudo certo. Conforme ele foi crescendo, teve algumas barreiras, passou por preconceitos, passou por situações na escola, né? Teve que trocar de escola por várias vezes, que é o normal de todos, né? Que mais? Não deveria ser, né? Não deveria ser, mas infelizmente acontece. O Deni era o melhor aluno da sala de aula da escola, mas quando ele perdeu a visão, até os professores ficaram assim, poxa vida, porque ele sentava na primeira carteira e não conseguia ler a lousa mais, né? E aí foi um choque muito grande. O Natanael, como eu acolhi ele na minha casa por uma situação também que ocorreu na vida dele, foi muito triste. Ele tentou suicídio, né? 2 vezes, antes de vir. E aí o que acontece? Hoje, por tudo isso que eles passaram, eu nunca deixei a peteca cair, né? Eu sempre trouxe eles ali, olha, tá acontecendo. A gente tem o limão, vamos chupar ele azedo ou vamos fazer a limonada? Sim. E o Deni, quando perdeu a visão, foi muito legal, porque ele falou assim, mãe, voltei para Libras, mãe, se acontecer de eu não conseguir trabalho, eu já sei. Eu vou aprender a tocar violão, e o Natan é surdo, ele entrega os papelzinhos no trem. E faço o chapéu. Ou seja, a família vai continuar unida, vamos trabalhar juntos. Trabalhar juntos. Vamos abrir Uma coisa que aconteceu uma vez que foi muito assim, emocionante. Foi que o Deni já não estava enxergando, né? E o Natan, eles foram para o cinema. Aí então eles iam comprar as coisas, o Natan via o preço Sim.
E no cinema o Dani ouvia o que estava falando e traduzia para o Natan. Minha mãe. Então, A gente é bom a gente falar isso, e eu não conhecia a sua história, né? Não sabia tão profundamente, né? A gente já tinha ouvido falar, mas assim, o quão importante é a gente compartilhar informação, porque tudo aquilo que a gente não fala, que a gente não discute, que a gente não troca opinião, que a gente não troca experiência, né? Cria-se uma barreira. Sim. Né? E a inclusão e a pessoa com deficiência, eu sempre falo, nós somos uma minoria, se a gente for pensar em população, não só do nosso país, mas mundial, do mundo, a gente é uma minoria ainda, mas nós precisamos que essa maioria, né, dos ditos, né, típicos, né, normais, precisamos deles e precisamos trazê-los. Eu acho que a gente já evoluiu a passos lentos, se a gente pensar na história da pessoa com deficiência no mundo, né? As atrocidades, né? Misericórdia. A gente evoluiu, é lento, mas hoje a gente está falando, você está aqui como mãe apresentando os seus filhos, quando a gente sabe que muitas mães rejeitavam os seus filhos ou não levavam os passear, a gente sabe de muita história, né? Eu uso a fala que as crianças, igual hoje o motorista me perguntando, nossa, tá parecendo tanto autista. Eu falei, sempre teve, porque eles ficavam escondidos nos porões. Ou em hospitais psiquiátricos, né? Quantos, gente? Quantos, né? Hoje a gente percebe, né? Porque, na verdade, se você olhar, tem um estudo científico que fala esse crescimento do autismo, mas se você ver a curva do número de autistas e a diminuição do número de deficientes intelectuais ou mentais, você vai falar, nossa, mas por que está caindo? Será que... Não, diagnóstico errado. Além, lógico, não podemos tirar o mérito dos profissionais, dos neurologistas, das pediatras, que hoje estão muito mais atentas. É verdade. Né? Porque antes a gente elevava, pesava, gordinho, bonitinho, da mamãe, tá comendo, coisa de mãe, desde cada um tem seu tempo, não é isso? Eu cheguei a ouvir. Não, se falar cada um tem seu tempo, seu filho com 2 anos não estiver falando nada, corre. Hoje a gente corre. Isso que você está falando é muito válido, porque eu cheguei a ouvir, quando eu comecei a perceber a perda auditiva do Natan, eu fui no pediatra. E ele olhou para mim e falou, não, mãe, tem criança que fala com 5 anos. Ainda existe isso. Então, hoje. eu olhei assim... Aí foi onde eu procurei um otorrino e já pedi logo. A gente fez fez o Bera. E aí constou, né? Então, assim, eles têm que estar juntos, sim. Eles têm que estar participando de tudo, sim. Eu falo, como eu sempre converso com a Ângela, eu não falo mãe do aluno, as mães do aluno. Eu falo, são as minhas mães. Porque se eu estou cuidando do filho, atendendo aqueles filhos, eu tenho que antes atender as mães. Sim. Porque hoje a gente percebe que muitas mães, elas necessitam dessa atenção. Elas precisam falar. E nós, como professora do AE, também temos que estar aberta a ouvir. Porque crítica, julgamento, elas recebem demais lá fora. Aí no lugar que é para chegar e receber o acolhimento, não tem, ou tipo assim, hoje seu filho deu trabalho. Não pode, gente, isso não pode acontecer. Olha, está acontecendo assim, mas vamos ver o que a gente pode melhorar. O que está acontecendo em casa, ele teve esse mesmo comportamento. Tem que ter esse contato, essa troca, escola, família. É uma aliança. Essa tríade, né, eu falo, né, escola, família, saúde
são coisas que tem que andar junto. Sim. Né? Tem que ter. Os professores também, por isso que a gente já começou o programa falando, né, na questão dos professores, das especializações, como o mercado está precisando, né? A gente tem problemas, né? E isso eu estou falando como um país mesmo, de profissionais capacitados, tanto para a sala de AE, quanto fono, TO, psicólogos, terapeutas ocupacionais, né, da parte sensorial, né, musicoterapeutas. Nós estamos precisando de mais, porque muitos estão abrindo suas clínicas e o mercado está difícil, né? Sim. Se a gente falar em serviço público, está muito difícil. Porque a gente vê que na modalidade particular são caras as terapias. Sim. Né? E a demanda que a gente tem de pessoas carentes que precisam desses atendimentos. São a maioria. Eu acho que 90% precisam desse atendimento. Sim. E não podem pagar. E não tem acesso. Não tem acesso, né, à estimulação precoce, né, a esse olhar atento do profissional, né, do pediatra. E a gente sabe que do 0 aos 6 anos a gente precisa estimular o máximo possível. Né? Não que eles parem de aprender, mas o cérebro vai tendo as cognições, né? Vai tendo as podas neurais, né? Então, a gente sempre fala que no momento de inclusão, sempre vem uma neurologista, um psiquiatra, a gente fala sobre transtornos, tudo, porque é necessário aprender, porque às vezes você olha na sua família, ou você percebe alguma coisa. A gente fala, mas eu não tinha percebido aquilo. Aquele médico falou, e olha, eu fui atrás, entendeu? E realmente, sabe? Então, a gente precisa levar a informação, né? Então, agora vamos voltar no AE. Nós vamos voltar para as aulas. Volta às aulas. Não, volta aqui, um papo aqui. Não vamos voltar para lá, vamos começar as aulas. Vamos desmistificar, Angela. Fala um pouquinho de você também, de como você veio parar dentro dessa área, dessa profissão. E com amor, né? Porque as duas, você percebe que as duas fazem de coração, né? Sim. Deixa eu fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou com um macacão rosa, um tênis branco, adoro um monte de chocalhos. Eu também amo. Amo. E estou com óculos vermelho, né? Vermelho, que eu também amo vermelho e dourado. Essa sou a Ângela, e um brinco também roxo e dourado. Deve ficar brincando, não estou vendo. O colar dela é lindo também, o colar todo de bolinhas coloridas. Verdade, precisa falar. Eu agradeço, assim, pelo convite. Me sinto, assim, lisonjeada por estar aqui. A gente que agradece. Sabe? Que a gente falando de um tema que é atual, né? E tão importante, né? Porque nós que somos da escola pública, nós recebemos, assim, diariamente pessoas com deficiência. Isso desde o pequenininho, dos anos iniciais, que começa na escola com 6 anos, até o ensino médio, né? E infelizmente, alguns do ensino médio poderia ter tido um bom preparo para estar saindo do ensino médio, mas como você mesmo disse, é uma área que agora que todo mundo está começando a entender... A despertar, né? Despertar. Sim, a despertar e entender a importância da especialização, né? Eu até ouso falar que todo professor da sala regular comum tinha que ter essa especialização, né? Mas isso é o ideal, mas seria o ideal. Mas, infelizmente, ainda não está acontecendo. Você sabe, Ângela, que o que você está falando aí, de tanta gente falar sobre inclusão, sobre as pessoas com deficiência, sobre os transtornos, até as escolas de medicina estão mudando aí os seus currículos, né? Porque antes passava só, né, por cima. E aí quem ia para a neurologia, para a psiquiatria, aí, né? Mas hoje a própria pediatria
precisa estar muito atento, porque se você sabe, você pega ali com um ano e meio, você já tem... E tem uma já tem né? protocolos Sim, aí para isso, sim. né? Quando a Sandra, eu admiro a luta da Sandra, né? É lindíssima assim, a luta dela, e ela é uma profissional assim, excelente. Trabalhou comigo ano passado, estou perdendo ela esse ano, com o coração apertado, mas ela vai voar. Tem outras crianças que estão precisando também. Aguardando ela. Sim, já estão lá esperando. Eu não sei muito bem falar quando eu comecei a trabalhar com pessoas deficientes, né? Com essa deficiência que tem. Porque eu lembro, há muitos anos, eu trabalhava numa escola e isso era creche, tinha uma criança que ela tinha ossos de vidro. E era uma criança que a mãe era diretora, minha chefe, né? E não podia, era aquele medo. Foi uma gestação muito desejada, demorou essa pessoazinha amada vir, e era toda aquela proteção. E eu olhava, eu falava, mas se ela não for para o chão, gente, ela vai ficar parada, vai chegar na cadeira de rodas. Eu pensava na adolescência. Daí eu fui, conversei com a mãe e falei, deixa eu fazer o que eu sei fazer. Né? Eu tenho 4 filhos, meus filhos nasceram um atrás do outro. Deixa, eu me responsabilizo. Então, comecemos a ter um trato com essa criança. Né? E foi muito lindo, porque Laís começou a andar. Começou a andar, aquele trocinho pretinho, pequenininho, né? A mãe lá, a mãe quase infartando. A mãe, cada vez eu falava, sai daqui, sai daqui. Os olhos veem, o coração não sente, né? Então, daí eu comecei a olhar. Daí eu fui uma privilegiada que toda a turma que eu pegava, eu tinha um aluno com deficiência. Mas eu não tinha estudado ainda sobre isso. Não tinha. Mas você estava ali na sala observando Sim. todos os dias, né? A vivência, né? Sim. Porque tem muita gente que estuda, mas não tem a prática, né? E aquela briga, porque isso foi antes de 2008, 2005. Então, assim, e aquela briga com gestores, que eu sou leonina, né? Então, assim, sou leonina, então brigo mesmo, pelo que eu acredito. E aquela briga toda, e foi vindo as crianças. Daí veio Yolanda, que usava fralda, era uma criança que tinha uma deficiência, ainda não estava definido ainda, mas a mãe levava de fralda num carrinho de bebê, uma menina enorme, da mãe, vamos começar a tirar fralda. Olha, eu quero ver ela andando. Então comecei, daí fui pegando gosto. Então eu falo assim, eu não sei bem. Quando eu entrei... Quando houve essa mistura, né? Sim, porque eu sempre falo assim, eu não escolhi essa profissão. A profissão que me escolheu. Né? E daí, assim, fiquei 23 anos trabalhando em sala como alfabetizadora, que também amo muito. E daí um dia cansei, não gostei da turma que eu peguei, abri mão da turma. Daí, no estado, você fica 40 dias sem poder pegar aula, quando você abandona a turma. É de castigo? É castigo. Castigo. Daí me deram castigo, e daí o PEC me ligou e falou assim, olha, chega de ficar em casa e vem me pegar aula. Amanhã faz 40 dias. E eu fui atribuir, só que só tinha educação especial. Por que será, né, Ângela? Né? E eu peguei, abracei aquilo, fui trabalhar em Calcaia do Alto, longe, morando aqui em Itapevi, muito longe, mas foi a melhor experiência que eu tive, porque eu consegui ver que todos aqueles anos eu estava sendo preparada. Eu fiz, né, uma pós-graduação, estudei, foi presencial, mas eu fui preparada para isso. E hoje eu digo assim, que como a Sandra, a gente falando assim, porque contando parece que não teve nenhum desafio, teve muitos. Por isso que nós do AE, tanto o professor colaborativo, ele tem que ter claro que o acolher, você vai acolher aquela criança, mas você tem que acolher a família. Muitas das vezes a mãe só quer um ombro para chorar,
porque ela está sobrecarregada. É muita cobrança, tanto da sociedade, de você sair com autista, né? Com TEA, suporte 3. Ele cai no chão, eu já deitei no chão em shopping, por causa de uma criança. Ah, porque a mãe não dá educação. Essa criança não tem educação. Ah, se fosse meu filho, queria que fosse meu filho 20 minutos. Mas não sabe, a mãe está ali, coitada, sem saber o que fazer. Então, assim, a gente tem que ter, sim, empatia, entender. E nosso papel, quanto especializadas, é mostrar para a mãe o direito que ela tem, o direito que o filho dela tem. E acolher, né? Porque, assim, meu filho, eu sempre falo assim, olha, mãe, seu filho, ele não vai ser um Einstein, mas ele pode ser um presidente do Brasil. Sim, mas você Entendeu? falou uma coisa aí, Ângela, que é importante a gente citar, a questão das mães, né? Do acolhimento das mães, Sim. tudo, né? Isso que você falou é uma coisa assim que acho que faz parte do histórico de toda mãe com um filho dentro do transtorno do espectro do autismo, Sim. que é a história de ir no mercado com Sim. o nosso filho. Sim. Pequenininho, Sim. maior, menor, Sim. ele não suportar ficar em fila, ele Sim. se morder, ele se jogar no chão, ele fazia tal da birra, ou é a crise, né? Que Sim. tem a birra e tem a crise Sim. mesmo, que é séria. E ouvir essa frase, eu já ouvi várias Nossa. vezes, né? Você não dá educação pro seu Sim, filho. se fosse meu filho 20 minutos... E aquela lágrima cai assim, já Sim. na hora, que você não consegue controlar. Sim. Né? Hoje a gente vai aprendendo que as pessoas precisam aprender também. Aprender. Então, ao invés de chorar, você chora, eu choro depois, na hora Sim, que está no carro, exatamente. fala, poxa, Sim, vai passar por isso de novo. Mas ali na hora eu falo, não, é que ele não parece, né? Não parece. Mas ele é uma de- pessoa Não, com deficiência, ele é autista, ele, né? Então, é um trabalho duro para a gente treinar Sim. essa criança a esperar, porque é muito difícil ficar numa fila, sentar numa sala de aula, Sim. que nem todos os Sim. 30 da sala sentadinho, ouvindo a professora, concentrado. Não. Né? Assim, isso, para um transtorno do espectro do autismo, Nossa, é impossível. impossível. Né? A gente falou do nível 1, que tem, né? E ainda tem as dificuldades, sim, que eu acho, eu sempre falo assim, que o TEA, ele sofre muito, mas o profissional que está com ele, tanto o professor da sala regular, o pediatra, o profissional que cuida daquela criança, que assiste aquela criança, ele tem que ter um olhar diferenciado. Eu posso ter 30 alunos e ter um TEA, um suporte 3, que usa fralda, não é verbal. Porém, eu tenho que entender que aquele meu aluno, aquela criança, ela consegue ficar 5 minutos sentada. Eu tenho que aproveitar esses 5 minutos. Você tem que conquistar, você tem que olhar para aquela criança primeiro, né? Você tem que estar no mesmo patamar que ela, né? Às vezes você tem que sentar no chão, sim, com ela, né? Já deitei no shopping, no show do shopping. Quantas vezes, né? Sim. E você sabe que a gente está falando aqui disso, e o nosso tema era a sala de AE, né? Mas é importante a gente falar um pouco disso, porque aqui a gente passou pela história, né, da Sandra, Sim, pela história de vida da Ângela, né? E a gente, quando fala de sala de AE, é a sala de, eu vou até ler aqui, atendimento educacional especializado. Não sei se você sabe, mas quando fala de sala de AE, atendimento educacional especializado. Tem muitas siglas. Sim. Desde quando existe a sala de AE nas escolas? A sala de AE, ela existe, ela foi criada em 2008. Tá? É uma coisa até que recente. E também ela foi criada para auxiliar essas pessoas com deficiências, com transtornos, né? Com altas habilidades, A com gente quase nunca fala, superdotação, mas também está dentro. né? Esses são o público-alvo do Sim. AE, transtornos do desenvolvimento, né? Global.
Então, o que acontece? Essa sala ela foi criada para auxiliar todas essas pessoas, né? Porque eles estão sendo preparados para a sociedade, dentro de suas limitações. Sim. Então, ali a gente vai trabalhar aquilo que elas têm de dificuldade, aquilo que elas têm de limitações, porém que elas conseguem alcançar. Sim. As habilidades. Exatamente. A gente vai auxiliar elas a conquistarem as habilidades, desenvolver as que elas não têm e que podem conquistar, Sim. porque também Sim. tem vezes que não vão ter como conquistar essas algumas habilidades, porém aquelas que ele já tem, a gente pode trabalhar para que ele venha cada vez mais desenvolver. E essa sala, ela conta com recursos, né? Chama Sala de Recurso Multifuncional também. Nossa, é maravilhosa as salas. Sim. As que eu Isso. entrei, eu não queria sair. Nós Sim. temos jogos É. pedagógicos, Sim. a gente tem materiais lúdicos, a gente Móveis tem adaptados. móveis adaptados. A gente tem uma gama de material onde a gente pode trabalhar com essas crianças dentro, cada um com o seu perfil. Sim. A gente não prepara uma aula, hoje eu vou trabalhar isso aqui, aí eu chamo todos os alunos Não. um por um e trabalho com todos. Não. Não, porque o que dá certo com um, É. o outro talvez precise de uma outra Tem adaptação. o plano de Exatamente, o plano de ensino. E para a gente conseguir desenvolver esse plano de ensino, a gente precisa da parceria do professor de sala regular, a gente precisa Da da gestão, família, a gente da precisa gestão. da gestão e a gente precisa observar e conhecer essa criança antes de criar esse plano. Você precisa começar com um vínculo com essa criança. Exatamente. Né? O vínculo é importante e você vai vendo aquilo que ela te dá para você Sim. trabalhar em cima. Ela que Porque te você dá não a pode ferramenta. pegar uma criança, colocar numa sala do AEE ou sala regular que seja, e falar para ela, ó, tá aqui, faz. Não. Você tem que fazer! Não faz. Não vai. Se ela Você chegar tem- aqui e pegar o celular, a gente vai começar pelo celular. Porque Sim. é uma coisa que ela já... Exatamente. Que a gente fala que é Denver, né? Naturalista, né? Começar Exato. ela te chamar, né? E não você impor, né? Exato. Você vai mostrar para ela dentro daquilo que ela tem interesse. Gente, vocês estão vendo aquilo ali? O que é aquilo? Faltam 5 minutos para terminar o Só programa. agora? Não, mas nada. oxe, o tempo aqui parou, será que é no estúdio? Porque, meu Deus do Sério? céu. Ó, elas vão voltar, viu, gente? Já vou avisando vocês aqui que já 5 minutos, mas vão voltar. Mas, ó, qual a formação necessária para as professoras estarem dentro de uma sala de AE? Então, Fala aí, elas têm que ter. Porque hoje em dia é assim, ó. Tem lá o curso de inclusão, uma pós-graduação ou uma licenciatura em inclusão, né? Que é a faculdade e tem a pós. Só que, igual no meu caso, como você leu aí, eu sou especializada em deficiência intelectual. daí. Ah, tá. Um autista tem deficiência intelectual, eu atendo ele também, por mais que ele é TEA, Tá. né? Então, assim, deficiência intelectual precisa de ou uma licenciatura plena em educação especial ou uma pós-graduação em educação especial. No Estado, existe umas pós-graduação só de inclusão. Tá. Quem tiver querendo trabalhar no Estado tem que ter uma pós com ênfase. Por quê? Eu só atendo deficiência intelectual. O senhor está com ênfase Sim, em deficiência intelectual. Sim. A Sandra faz com ênfase em TEA. Tá. Então, assim, esses alunos, na sala de recursos é separado. Eu atendo só deficiência Entendi. intelectual e a Sandra só com TEA. Essa é a formação. E é bom a gente lembrar que é um fator importante, o transtorno espectro do autismo, ele não é só o transtorno espectro do autismo. Não. Ele vem com Sim. um pacotinho Ele vem com- recheado sim, aí, que às sim, vezes vem não acompanhado. começa Sim. no início, né? A Sim. grande maioria tem deficiência intelectual, Sim. alguns têm, a grande maioria tem déficit de atenção e atenção. hiperatividade. Sim. TOD, Sim. pode desenvolver, Sim, toque, sim, que nem o meu toque, filho sim. agora aos 20 anos. Então, assim, você acha que é só o TEA? Não. Não. Então, assim, eu falo isso. Ele vem Às recheado, vezes né? as pessoas falam, nossa, mas a Márcia tá falando de uma forma tão assim, porque a gente está escolada já, Sim. né? Sim. A gente já criou a ferida, a gente já tirou a ferida, já Já cicatrizou, encascou de já novo. encascou, já...
E a gente precisa entender que, por exemplo, o Enzo tem deficiência intelectual, ele não está alfabetizado, a gente tentou todo... o Enzo nunca vai? Pode ser que amanhã ele sabe, porque ele reconhece as letras, tudo, escreve o nome dele. Mas eu sei que o meu filho talvez não estude em Harvard, eu não faço uma faculdade e está tudo bem também. Tudo bem, exato. Você tá vendo? Eu acho que as mães sofrem também de ansiedade, de antecipação, porque elas sonham, como toda mãe sonha, de um filho se desenvolver, como toda a maioria das crianças. E às vezes isso não vai acontecer. Eu né? costumo falar assim, toda mãe quando está grávida, toda família quando está grávida, né, espera aquela criancinha que vai nascer, vai ser jogador de futebol, vai ser cantor, vai ser médico, doutor, e de repente você abre o seu pacotinho, pá, tem surpresa. Sim. A gente tem duas opções. Ou a gente fecha o pacotinho, abraça e chora e se devolve. fecha. Não, devolver não dá. Devolve, algumas mães devolvem. Mas antigamente devolvia. Mas ainda hoje elas estão devolvendo. Mas muitas. Ou a gente faz isso aqui, ó, e corre atrás. Você é meu filho e a gente vai brigar, a gente Sim. vai lutar e você vai chegar onde você quer e não importa qual seja a barreira que a gente vai ter que transpor. Sim. Então, eu costumo falar isso para as minhas mães, né? Eu também. Falo assim, olha, vamos somar força, vamos ver aonde eles conseguem chegar. Tem uma mãe minha aqui que ela pode confirmar que eu falei isso para ela. Nossa. É, nossa, uma mãe nossa. Falei para ela que ele ia chegar. Sim. E para falar a verdade, a minha maior conquista, e Do creio ano que foi a dela passado. também, eu tive duas, mas assim, ela principalmente, foi o... Vou falar o nome dele, a mãe autoriza? Foi o Renan. O Renan. Por quê? Sim. O Renan era tímido, o Renan não participava da aula, o Renan tinha N coisas e uma mãe assustada. A mãe muito assustada. Um olhar assim que... Não, comigo não é nada, isso não é nada. A primeira entrevista que eu tive com a mãe, eu tranquila, sentada, e a mãe desse aluno, Renan, Todd, eu fiquei com dó, porque quando ele pediu para ela sair da sala, para ele conversar, né? E ela olhou assim, quem disse, professor, eu saio, não saio, eu pode sair. Ele tem esse direito, né? Ele tem. Esse direito. Mas a mãe estava tão apavorada, porque assim, foi vendido, né? Pra gente, Sim. uma história, assim, uma história não, talvez uma realidade que viveram. Sim, que viveram. Agora, um aluno que não tirava foto, eu acho que tem 5 ou 6 fotos abraçada. Sim, com ele. Eu também tenho. No final do ano, esse aluno, ele ajudou eu a fazer o painel do Natal. Sim. Ou seja, né? Olha a evolução, né? Então, né? Ai, tá pedindo pra encerrar. Você viu lá, né? Não. Ó. Gente do céu, eu tenho que Mentira. pedir primeiro perdão aqui Imagina. pra Sandra e pra Ângela, porque, gente, olha, conta comigo. 1, Gente. 2, 3, 4 folhas. Só pra gente falar de AEE. Nós não falamos Não zero. Mente especializada educacional. Então, eu vou me comprometer com vocês. Amanhã a gente vai marcar o retorno delas daqui umas semanas. Sim, né? Tudo bem. Porque aí o tema vai ser AE! Porque hoje foi assim um misto assim, de conhecer as meninas, né? E assim, tô bem assim... feliz em conhecer Ângela e Sandra, porque é uma dupla, né? E a Sandra me mostrar assim, a diversidade, né? Que o ser humano, que o coração, que a alma, que a mente de uma pessoa pode acolher, né? Sim. Né? E gratidão, porque agora a gente vai ter uma intérprete de Libras aqui no nosso bate-palmas, né? Assim, no nosso momento inclusão, né? Não sei como, porque depois do currículo dela, não sei como ela vai conseguir fazer isso, mas ela vai chegar. E quando não chegar também, a gente vai entender, porque, né, é um trabalho voluntário. Sim. Eu faço aqui voluntário há 5 anos, a Agna vem voluntária, as meninas, quando eu não posso vir, vem apresentar. Né? Então, a gente está aqui tudo porque o objetivo era levar informação. Sim. Deixa eu só falar mais uma coisinha. Eu tenho um projeto
numa igreja que eu trabalho. Pode falar, pode falar. E assim, lá a gente tem o curso, a oficina de Libras, Tá. gratuita. E temos também, estamos começando, nós vamos ter uma sala multifuncional para receber as crianças ou adolescentes ou jovens com TEA ou com transtornos do desenvolvimento, qualquer um, enquanto as mães participam da reunião, para que elas possam ficar tranquilas, sabendo que os filhos delas vão estar num ambiente onde eles vão estar tendo todo o atendimento, vão estar ali acompanhados por pessoas. A igreja? Pode falar. É na Rua das Ostras, 422, no Jardim Reginalice, na Cruz Preta. Tá Reginalice. Reginalice, então vocês tomam nota e depois, quando elas voltarem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Se você quiser trazer fotos, a gente mostra, também a gente entrevista, inclusive para a aula de AE, né? Que a gente vai ter aqui o próximo. Se quiserem trazer foto do material, ensinar para a mãe por que usa aquele material, para que função, porque às vezes a gente compra um monte de brinquedo e não sabe e a mãe não sabe, né? Aproveitar aquele brinquedo de uma forma específica, né? e mais eficiente. Então elas vão voltar aqui com a gente. E se vocês procurarem o Momento Inclusão aí desses anos aí, a gente vai ter um Momento Inclusão onde a gente falou da inclusão nas igrejas, nos templos. E foi muito legal, porque a gente trouxe uma pessoa do católico, dos evangélicos, dos kardecistas, né? Foi um programa muito bacana. Então, é bom voltar. Agora, acho que eu tenho que dizer... eu queria que vocês mandassem um recado ali para as mães, cada uma de vocês, e agradecer do coração. Tamo junto. Quarta-feira faz parte da equipe aqui. Quero agradecer vocês que estão aí conosco. Quero te pedir, não custa nada, é de graça, que nem diz um rapaz que eu gosto de acompanhar ele. Não custa nada, é de graça, dá um curtir aí, né? O YouTube vai entender que são conteúdos importantes e vão levar para muito mais pessoas, pode chegar a muito mais pessoas, né? Então, ajude a gente a fazer inclusão, né? Eu sempre falo, compartilhe informação, compartilhe o Momento Inclusão, tá? Muito obrigada, quero que vocês encerrem e obrigada, Agna, que está aqui das câmeras. Eu agradeço, pena assim, passou muito rápido. Nossa, muito rápido, eu não falei nada, né? Assim, passei hoje o dia agoniada, né? Ai, meu Deus, como vai ser? E quase 1 hora, hein? 56 minutos ali. Nem senti passar, parece que assim, tem 15 minutos, né? Estamos aqui sentadas. Mas, muito obrigada. Acredito que iremos voltar, até porque, né? Queremos até montar alguns materiais adaptados que dá para você fazer, não precisa nem gastar dinheiro, dá para você fazer com o que você tem em casa. Muitas das vezes você consegue fazer um alfabeto com o que você tem em casa, tampinha de garrafa, coisa simples, garrafa PET, né? E muito obrigada, espero que um pouquinho, eu sei que foi um pouquinho mesmo, as mães que têm pessoa com deficiência sintam acolhida. Você não está sozinha, né? Nós estamos aqui e, graças a Deus, tem mais professoras se especializando para receber seu filho, porque assim, antes do seu filho tem você. Então, a gente acolhe primeiro você, depois a gente acolhe o seu filho. Isso chama equidade, empatia. A gente acolher a mãe também, né? Então, muito obrigada. Fiquei muito feliz de estar aqui. É uma honra. Obrigada, Ângela. Então, o que eu tenho a dizer é que, assim, nós mães atípicas, eu posso me colocar, né? Nós mães atípicas, a gente passa por muitas situações que não são tão agradáveis, mas quando a gente olha para aquele pedacinho da gente que está ali, não importa o tamanho, se é grande ou pequeno, e não importa também qual é a necessidade que ele tenha, a gente sabe que eles fazem com que a nossa dor ela seja tirada, só da gente olhar para eles. E assim, para mim foi uma honra estar nesse lugar hoje. Sim. E eu acredito assim que a inclusão ela tem que ser divulgada. Mãe, você tem que tomar essa bandeira, você não pode esconder o seu filho, você tem que falar dele. Ele é o teu orgulho, o teu bem mais precioso. Acredita nele. Ah, mas o meu filho não faz isso, nem aquilo, e não consegue aquilo. Não importa.
elogie o que ele consegue. O mínimo, né? Ele é o seu filho, Sim. ele não tem que ser comparado com ninguém. Ele tem que ser comparado com ele mesmo e ajude ele a sonhar os sonhos dele. Ajude ele a se desenvolver dentro da limitação dele e mostre para ele que ele não é diferente. Ele é um ser único. Sim, ele é Que único. Deus Olha que escolheu lindo. ele dessa maneira. Que lindo, único. Tá? E eu falo isso com propriedade, Sim. pois os meus 4 têm sido a minha honra, a minha coroa. Ai, lindona. E ela vai estar aqui, gente, toda quinta-feira com a gente. Então, vocês vão ter oportunidade de estar com a Sandra aqui com a gente, fazendo a interpretação, né, do programa. Muito fácil. Né? E, de vez em quando, ela vai participar de todas as entrevistas também, falando, tá bom? Porque ela tem muita experiência. Eu acho que a experiência a gente tem que passar, né? Sim, é uma sim. lição que a gente aprende e a gente tem que passar. E levar sempre essa questão da união, né? E não da segregação. Sim. Né? E é isso. Um beijo no coração de vocês. Até quinta que vem aqui na TV Barueri. Curte, compartilha. Eu sei que você tem um monte de grupo de mães assim, ó. Tem uns 15 que você participa. Mande para os 15. Espero vocês quinta-feira que vem. Beijo.